Essa reforma, ela, pela esquerda, está sendo, né, uma parte mais ao centro da esquerda, ela está sendo comemorada. Só que, assim, quando a gente avalia o que essa reforma está trazendo de fato, ela não está trazendo nada que a gente tenha para comemorar. Assim, realmente a gente não tem muita coisa o que comemorar com essa reforma. Então, acho que é importante a gente ler essa matéria para combater algum discurso da própria esquerda, obviamente sem cair num esquerdismo, né, que é só fazer uma crítica pela crítica mesmo, né, só por se opor a alguma coisa. Mas eu acho que vale a pena a gente entender um pouco esse outro lado aqui. E essa matéria do Jornal A Verdade traz bastante informação para a gente. Então, vamos lá. A reforma tributária em curso não resolverá as injustiças sociais. E aí, eu acho que nada melhor aqui, né, para ilustrar isso do que essa foto, né? Tarcísio e Haddad juntos, lado a lado, mais que amigos, friends. Eulália Alvarenga, economista. Brasil. A reforma tributária, aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados neste mês, vai unir 3 tributos federais, PIS, COFINS e IPI. Um estadual, ICMS, e um municipal, ISS. Os tributos federais irão compor a contribuição sobre bens e serviços, CBS, e os outros 2 comporão o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Os esforços, buscam atualizar um sistema tributário caótico que se instalou no país ao longo dos anos com benefícios fiscais sem contrapartida, guerra fiscal entre estados e municípios, legislação tributária complexa e cara, dentre outros problemas. Mais da metade da tributação no Brasil é sobre o consumo e muito pouco sobre renda e patrimônio. Esse modelo penaliza a população, principalmente os mais pobres, em detrimento da classe mais rica. Porém, a reforma aprovada na Câmara, dependendo da aprovação do Senado, não resolverá as injustiças do sistema tributário brasileiro. Então é muito importante a gente reforçar isso, apesar, né, de fato, de estar sendo comemorada aí por parte da esquerda, e a gente entender que, da maneira que está, ela não é simplesmente ruim, mas ela é muito incompleta, ela é muito insuficiente para aquilo que a gente precisa no Brasil. Eu acho que é importante a gente colocar isso também, porque senão a gente fica só, né, nesse ponto de, que legal, agora jatinho e lancha vai ser tributado, que legal. Só que isso, assim, no montante de arrecadação, isso não representa nada. Então, a gente ainda vai ver mais para frente, mas muitas coisas super importantes ficam de fora aqui dessa reforma. Será criado um Conselho Federativo sobre Bens e Serviços que coordenará a IBS. Sua atuação será na fiscalização, lançamento, cobrança e na representação administrativa ou judicial do imposto, podendo definir hipóteses de delegação ou compartilhamento de competências entre as administrações tributárias e entre as procuradorias dos entes federativos, com poderes infinitos de executar, legislar e julgar. Isso é mais uma afronta ao Pacto Federativo. Os municípios e estados perderão autonomia tributária, sem falar no risco de retenção de repasses. As câmaras e assembleias ficarão mais fracas. É bem importante a gente reforçar isso, porque com essa unificação, né, com esse conselho federativo, a gente perde esse controle mais local e mais micro que a gente tinha. Então, a gente passa a enxergar a coisa de uma maneira um pouco mais macro. E isso nem sempre é bom, porque isso, de fato, pode, algumas vezes, deixar de fora algumas coisas que são importantes em esferas menores, né? Como está sendo colocado aqui pela Eulália. Então, seguindo aqui, a reforma tributária aprovada na Câmara propõe uma alíquota única, na qual não serão permitidos incentivos fiscais ou qualquer benefício, exceto os constantes na Constituição. Terá uma alíquota reduzida a ser definida em lei complementar para algumas atividades, como educação, saúde, certos medicamentos, produtos agrícolas e agropecuários. Também prevê regimes especiais para combustíveis, operações com bens imóveis, serviços de hotelaria e serviços financeiros, os bancos, além de estabelecer mecanismos para manter o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus e das áreas de livre comércio
instituídas até 31/5/2023. Agora entrando num item importante de ser falado aqui. Cesta básica. Será criado também a Cesta Básica Nacional como manifestação do direito social à alimentação e deixa para a lei complementar definir quais serão os produtos incluídos na cesta básica e sobre os quais a alíquota do IBS e da CBS será reduzida a zero, o chamado cashback. Não há estudos que comprovam qual a alíquota será neutra. A lei complementar definirá sujeitos passivos, base de cálculo, regimes diferenciados e regras de creditamento. É importante observar que a PEC já não garante a cumulatividade efetiva. Deve existir o pagamento na etapa anterior para haver o crédito na etapa seguinte. Algumas simulações são possíveis. Se a alíquota for de 25%, a redução de 50%. As atividades de educação e saúde vão pagar mais tributo, enquanto os produtos agropecuários vão pagar menos. Isso aqui é muito... Tudo isso que a gente leu aqui entra em uma seara muito delicada, né? A gente não tem a garantia de quais itens vão ser incluídos nessa cesta básica. E, em segundo lugar, a gente vê que na prática, em simulações, né, que são possíveis da gente fazer, a gente vai ter um benefício em prol de produtos agropecuários. Se distancia totalmente do que é necessário, de fato, para o nosso povo, né? Do que o nosso povo, de fato, exige como uma reforma tributária. De novo, é muito simplório a gente estar comemorando uma taxação em jet ski, quando de fato, né, produtos de saúde e educação ainda vão estar pagando mais tributos do que produtos agropecuários, sabe? Vamos conviver por anos com dois impostos, o novo IBS e o velho ICMS e ISS. Se aprovada no Senado, a reforma tributária começaria a ser implementada gradualmente a partir de 2026 e só funcionaria plenamente em 2033. O que tudo indica é que no Senado haverá mudanças no texto aprovado na Câmara. Uma novidade muito bem-vinda na PEC, se mantida, é a tributação pelo IPVA sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, com algumas exceções. Até que, enfim, os donos de jatinhos, aviões, barcos, iates, lanchas, jet skis vão pagar imposto sobre a propriedade desses veículos. Mas nem de longe resolve a grande injustiça que é os ricos não pagarem imposto no Brasil. E aqui é que está o ponto importante, assim, tipo, apesar da gente, né, ter essa pequena vitória, essa pequena comemoração, todos sabemos que o sistema tributário mostra a correlação de forças de uma sociedade e que os mais pobres e a classe média baixa não estão representados no Congresso Nacional. A regulamentação dos benefícios na cesta básica tem que ser acompanhada de perto, pois é um dos pontos que mais interessam aos milhões de brasileiros das classes trabalhadoras. Basicamente é isso, camaradas. A gente está entendendo aqui que, na prática, a gente ainda pode ter produtos de saúde e educação pagando mais tributo do que produtos agropecuários, enquanto, por exemplo, juros da dívida pública ficam de fora dessa reforma tributária, o que de fato poderia trazer, né, uma certa justiça aí na correlação de força que a gente tem, né, entre o que é tributado para a classe dominante e o que é tributado para a classe trabalhadora. Mas, enfim, na prática, a gente está vendo que essa reforma ela precisa ser criticada sim. É por isso que é importante a gente estar falando sobre ela, né, para entender como criticar, mas ainda assim é necessário que seja criticada, que seja revisitada e que a gente, né, não se dê por satisfeito com algumas coisas que trazem um impacto, assim, né, tipo, que chamam a atenção, né, como, por exemplo, essa taxação de jatinhos e jet ski. Sabe? Apesar de ser muito legal, de chamar atenção, e da gente estar vendo uma galera da esquerda, tipo o Boulos, por exemplo, né, comemorando isso ativamente, enfim, a gente sabe que não é o que vai resolver o problema do nosso povo.